Agora o que precisamos fazer é cuidar da entrada do texto aqui, né, em relação a toda a composição. E aí o processo vai ser bem tranquilo, né, porque basicamente quando eu tiver o repouso aqui, né, do que seria o cubo, só aumentar aqui nossa área de pré-visualização, onde ele fecha todas as faces, mais ou menos aqui nesse ponto eu vou fazer a abertura da face aqui da direita, para que eu tenha a animação de saída dos elementos. E aí se vocês olham a referência, você vai ter esse texto saindo mais fechado, né? Ele tem essa estrutura aí um pouco mais concentrada. Então o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, ir lá na composição, corpo cubo, esse ponto aqui é importante, então eu vou até criar um marcador para a gente fazendo aqui esse controle, pressionando asterisco, né, aqui pra gente, ou arrastando ele aqui pela direita, né, essa ponta aqui da timeline, eu vou criar esse marcador, onde eu quero começar essa animação, e a face lateral, tá, essa daqui pra gente, eu vou começar a lidar com a abertura dele. Então, ó, chegou aqui, no Rotation Y mesmo, marquei um keyframe, para eu garantir que esse intervalo aqui eu vou ter repouso, e eu faço aquela soma que já é do nosso conhecimento. Então, vou lá, opa, deixa eu só ver aqui os keyframes, somo mais 12, e aí eu levo ele para 0 grau, dou o tempo aqui, novamente, de mais 12 frames, e volto ele, né, para os 90 graus que foi pré-estabelecido. Então agora se eu reproduzo, ó, eu tenho abriu, fechou. Só que aí, obviamente, para ter o tempo de saída dos textos, isso funcionando da maneira mais atrativa, aqui eu vou controlar um pouco mais essa velocidade. Então, selecionando esses dois, você vê aqui que eu tenho a suavidade evidente, eu preciso que aqui no centro do movimento eu tenha muito mais concentração. Então, trabalhou dessa forma, trabalhou aqui, ó, dessa forma, e eu já vou conseguir estabelecer isso aí pra gente. Abriu, tempo de repouso, ó, e já foi. Beleza? Aí um ponto legal, até acho que pode ser maior do que os 12 frames, tá? Então selecionando aqui esses três, pressionando Alt, eu vou expandir um pouco mais esse movimento, ó. E aí eu já tenho essa interação aí acontecendo. Feito isso, vamos cuidar aqui do que seria a animação do texto, né? Como vocês podem ver lá na referência, aqui, você tem o texto saindo, tá? Todo fechadinho, certo? E ele abre da direita para a esquerda. Então como é que eu vou estabelecer isso, né? Primeiro ponto, para que eu defina que toda transformação do texto aconteça da direita para a esquerda, eu preciso justificar esse cara, né, à direita da nossa formatação, da nossa digitação. Então selecionando aqui o texto, nosso painel aqui de caractere, no nosso painel de parágrafo, lá, cadê? Não está aqui visível, então vamos vir aqui no menu Window, Paragraph, Paragraph, lá. Então, ó, trouxe aqui pra gente, justifiquei à direita, e aí vale a pena você prestar atenção no seguinte, como eu já tinha feito a disposição, né, já tinha posicionado ele direitinho, ele vai sair do lugar. Então cria uma guia, tá, marcando aqui essa posição, para que você tenha mais facilidade na hora de reposicionar o elemento, beleza? Porque ó, vai justificar à direita, ele vai sair do lugar, obviamente, manda o anchor point para o centro, e aí você vai ter, tá, esse controle. Então vou vir aqui, tirou pra gente, posicionou, eu já estou com ele formatado direitinho. E aí o ponto é o seguinte, lidando com os caracteres, a propriedade que faz esse controle de espaçamento pra gente é a propriedade aqui do tracking, né? Ela vai trazer pra gente, quando você reduz, essa possibilidade aí dos elementos ficarem mais próximos e mais distantes, né? Os caracteres mais próximos e mais distantes. Porém, essa propriedade por padrão, ela não traz aqui pra gente o controle de keyframes, tá? Eu não tenho ela descrita aqui. E aí vem novamente a possibilidade de você adicionar um animador, onde basicamente você vai vir aqui no Animate e vai trazer pro After a seguinte ideia. Cara, eu preciso controlar aqui o tracking em relação ao tempo. Então eu preciso ter, né, todas as letras, ó, aqui, fechadas, ó, uma próxima das outras. Porque aí agora eu só lido em fazer o posicionamento. E aí um ponto legal é o seguinte, na hora que vocês forem formatar, vou até voltar o track amount aqui para 0, para ele ficar no original. O que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos ver aqui em Two Views, tá? Então aqui, ó, Two Views, a vista top e a vista, né, da câmera ativa. Eu preciso que esse objeto saia de dentro da caixa, né? Olha lá, vim aqui na vista top. Então eu vou pegar as duas camadas de texto, vou posicionar aqui mais para frente, ó, aqui no centro da composição,
para que eu consiga trabalhar com ela numa boa. Porque aí agora, quando eu for fazer um movimento, ó, então vou deixar aqui aberto, reduzo aqui nosso track amount, ó, acho que aqui, ó, o valor de 73, ficou bom, tá? E aí eu faço o início da animação de posição, sabendo que ele vai parar aqui nessa posição certinha. Então veio, marquei o position, tá? Marquei aqui, ó, tecla P, marquei o position. Quando chegar aqui, né, estou voltando, eu boto o objeto para dentro. Então ele vai estar dentro aqui do nosso container, beleza? Então ele vai lá, ó, sai fechadinho. Quando chegar nesse ponto aqui, que ele chegou, ó, eu vou abrir o valor de track amount. Então vamos ver aqui as propriedades. Track amount, lá em text, animator, track amount, marco o keyframe aqui, vou somar mais 12, tá? E aí eu vou ter o movimento, né, voltando a zero, beleza? Então basicamente eu tenho isso, ó, saiu, fechou, saiu, fechou, e aí agora eu só cuido, né, do ato de controlar a velocidade das coisas, né? Então tanto aqui dele, vou pressionar a tecla U para controlar essa velocidade. Então ó, aqui pra gente no position, vamos dar o easy nelas, ó, suavizar bem aqui o movimento, e aí ó, já vai ter, ó, essa estrutura, e na hora dele diminuir, você vê que ele está vindo bem antes, por mais ó, que você veja que a rotação da camada tem o mesmo time que ele, por ele não estar suavizado, você não está tendo esse resultado. Então vamos baixar aqui, controlar bem o movimento, tá? Vamos lá, deixa eu pouco de velocidade aqui um pouco, ó, e você já tem essa estrutura. Ó, retardar aqui um pouquinho mais, e aí já foi. Abriu, fechou, e aí você já tem essa ideia aí de composição, beleza? Então, feito isso, a gente já tem a animação aí do texto utilizando o nosso track amount, ó, chegou, ele tá aí dentro, saiu, e aí já tem o Originals acontecendo. O ponto legal até para você perceber é o seguinte, ó, você tá vendo ele animado dentro aqui do cubo, ele tá já acontecendo. Então legal que ele só comece aqui, ó, nesse ponto a composição de fato vai começar. Eu posso clicar aqui no corpo cubo, isso aqui é do Graph Editor. Então a camada Originals, ó, pressionando Alt colchete esquerdo, eu já digo para ela ficar delimitada nesse ponto. Porque aí agora, ó, ele sai e já faz esse encaixe aí pra gente. Eu acho que pode demorar, retardar aqui um pouco mais o movimento, ó. E aí já foi. E eu tenho, né, o ato mais orgânico, beleza? Então, chegou aí, fez a saída dele, e aí nós, no próximo vídeo, cuidaremos da animação do Present, utilizando o Offset na opacidade, beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.